Eu quero nesta noite trazer uma palavra. Esta palavra tem um cunho teológico. Esta palavra, ela é uma palavra para despertar você para coisas que muitas vezes nós relegamos deixamos em segundo plano. 1 Coríntios 15, o apóstolo Paulo vai dissertar sobre uma das mais importantes doutrinas bíblicas, o ensinamento sobre a ressurreição. E eu preciso ler alguns versículos desse capítulo, e depois, se você puder, e eu creio que você poderá, leia com calma, leia pausadamente, procure entender o que o apóstolo fala aqui, procure buscar o que ele diz aqui, crer no que ele fala aqui. A Bíblia diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então esta é uma mensagem de ensino que nós devemos abraçar com todas as nossas forças, porque é isso que Deus quer para você. Você vai ler aqui um versículo em que Deus aborda os dois lados, o material e o espiritual. Deus se preocupa com os dois lados, mas você vai ver que o valor que Deus dá a um é muito maior que o que Ele dá ao outro, infinitamente maior. Mas eu preciso ler alguns versículos antes de chegar a esta conclusão de Paulo, nesse mesmo capítulo. 1 Coríntios capítulo 15, diz assim: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vos tenho anunciado, se é que não crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Eu quero fazer algumas pausas antes de chegar aqui no final do texto que estou lendo, para fazer algumas lembranças aqui. Paulo aqui está falando respaldado nas Escrituras. E as Escrituras que Paulo se refere aqui, na sua época, era o Antigo Testamento, os livros escritos pelos profetas, os registros deixados no Antigo Testamento. E ele procura comprovar o que ele está falando dentro da palavra. Então, primeiramente ele diz aqui que Cristo morreu por nossos pecados. Este foi o motivo pelo qual Jesus Cristo morreu. Veio à cruz morrer pelos nossos pecados. Paulo disse que todos pecaram, e destituídos foram da glória de Deus, destituídos, alijados, lançados para longe. O pecado nos separa de Deus, o pecado nos afasta de Deus, o pecado breca a nossa comunhão com Deus. Então Paulo diz que Jesus Cristo morreu por causa desses pecados, porque nós não conseguiríamos de outra forma nos livrar disto que nos deteriora, disto que acaba com a nossa moral, com a nossa ética, com a nossa vida secular, física e, sobretudo, com a nossa vida espiritual. O pecado macula a sua vida, mancha a sua alma e, resumindo, como eu já disse, ele vai te afastar de Deus. Se você vive uma vida de pecado, você pode ter até uma frase, e essa frase todo mundo gosta de dizer: eu também sou filho de Deus. Só que Deus é santo. Ele diz: sede santos, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. E se você diz: eu sou filho de Deus, então você vai procurar viver uma vida afastada de uma prática de pecado, porque você está dizendo, é você quem diz: eu sou filho de Deus. Mas a Bíblia diz que a todos quantos o receberam Jesus Cristo, deu-se-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então Jesus Cristo morreu na cruz por causa do meu pecado, por causa do seu pecado. Portanto, é preciso que reconheçamos que somos pecadores dependentes da graça de Deus. Muitas vezes as pessoas vêm com essas frases tão conhecidas
Eu não mato, não bebo, não fumo, não roubo, pago meus impostos em dia, não faço mal a ninguém. Ele começa a dar um currículo, como se fosse uma pessoa íntegra, a melhor de todas. E chegam a dizer, olha, eu sou melhor do que muitas pessoas que estão dentro da igreja. E é mesmo. Porque muitas pessoas que estão dentro da igreja, muitas vezes, estão com um pé dentro e outro fora. Mas a Bíblia não manda você olhar para essas pessoas. A Bíblia diz, olha para Jesus, o autor e consumador da fé. Você pode ver escândalos na vida de qualquer um, mas eu não me guio por eles, eu me guio pela palavra e vou olhar sempre para Jesus Cristo. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita. Se eu ficar olhando quem caiu, entro em desespero. Eu estou olhando para Jesus Cristo. Então Paulo aqui, respaldado pelas Escrituras, ele diz por que Jesus Cristo morreu em nosso lugar. Porque ele morreu na cruz do Calvário. E continua Paulo dizendo o seguinte, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, e pela segunda vez ele diz, segundo as Escrituras. Porque tudo isto estava profetizado no Antigo Testamento. Paulo dá o seu respaldo escriturístico, segundo diz a Escritura. O que eu prego, o que eu ensino, o que eu canto, o que eu oro, tudo tem que estar embasado nas Escrituras. Eu não posso inventar coisas, eu não posso bolar coisas, não posso criar doutrinas, eu não posso idealizar coisas, mudar a Bíblia Sagrada. Aqui está bem claro, Jesus Cristo morreu porque eu sou pecador, você precisava disso, porque você é pecador, morreu no seu lugar, porque sem ele morrer no teu lugar, você não teria chance nenhuma. Então quando você diz, eu não faço isso, não faço aquilo, não mato, não roubo, não bebo, não fumo, enfim, começa a dar uma lista, é como se você dissesse para o próprio Jesus Cristo, o Senhor morreu à toa no meu lugar, porque no meu lugar não era preciso morrer, porque eu sou perfeito. Todos pecaram. Então nesta noite reconheça que você depende da graça de Deus. A sua religião não vai te salvar. A igreja evangélica Reviver em Cristo não prega uma religião. Religião separa as pessoas. A Bíblia tampouco se preocupa em instituir uma religião. Jesus tampouco veio a este mundo criar uma religião. Quando ele chegou a este mundo, já existiam várias. Existiam saduceus, fariseus, zelotes, herodianos, essênios. Jesus Cristo poderia se filiar a alguma delas. Mas não, ele levantou 12 homens com uma mensagem que nenhuma delas tinha. A mensagem da cruz só a Bíblia Sagrada tem. A mensagem da graça só a Bíblia Sagrada tem. A mensagem de um Deus que perdoa só a Bíblia Sagrada tem. É uma mensagem única. E esta é a mensagem que a igreja tem que levar adiante. E é isso que Paulo está fazendo aqui com a igreja de Corinto. E ele está tendo respaldo nas Escrituras. Então Jesus Cristo ressuscitou, ele diz. E é isto que a Escritura diz. Você crê que Jesus Cristo ressuscitou? Ah, tem gente que não crê. Na verdade, tem gente que não crê que nem ele existiu. Só que veja, o livro de Atos, e não só o livro de Atos, mas eu vou falar sobre o livro de Atos, é o único documento no planeta Terra. É o único documento nesse planeta da nossa galáxia, da Via Láctea, autorizado, não existe outro, a falar sobre a igreja primitiva e sobre o que ela cria e pelo que muitos morreram. E esses homens creram nessa ressurreição. Morreram porque pregavam esta ressurreição. Esses homens expunham a própria vida, se colocavam na frente de espada, de fogo, de prisões, porque eles criam piamente nisso. E porque criam piamente nisso, você vai ver agora. Eu continuo lendo. Versículo 5. E que foi visto por Cefas, por Pedro, e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais ainda a maior parte vive, mas alguns já morreram. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. Veja como Paulo está dando provas de que Jesus viveu. Quando eu escuto alguém falar que não existe provas de que Jesus Cristo viveu, pelo amor de Deus, você não conhece Bíblia, ou você não crê na Bíblia.
Como alguém pode dizer assim, não existe provas concretas que Jesus existiu? Você acha que essas pessoas morreram por um fantasma, por algo? Olha só, vamos juntar todos nós aqui, 500 pessoas, vocês estão dispostos a morrer? Vamos criar uma mentira aqui. A gente vai inventar aí que alguém viveu, desceu do céu, foi filho de Maria. Vamos inventar essa história. E o pior, irmãos, que muitos de nós abraçamos coisas assim. A Bíblia é documento. Você sabia que este livro é documento? Isto aqui é documento. E este documento diz que Jesus Cristo foi visto após a ressurreição. E se ele foi visto após a ressurreição, por Pedro, pelos 11, aí você pode dizer assim, não, mas os 11 já eram compactuados com Jesus Cristo, já estavam aliançados com ele. Os 11 iriam falar mesmo, porque eles faziam parte do mesmo conluio, mas não, a Bíblia diz que depois foi visto por mais de 500 pessoas. E na época que Paulo falou isso, Paulo disse, muitos ainda vivem. Perguntem para eles, se isto fosse mentira, derrubariam na época. Poderiam dizer, mostra aqui alguém que viu. E Paulo culmina dizendo, eu fui o último que vi o Senhor Jesus Cristo. E eu sou o menor dos apóstolos, nem deveria ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. Então Paulo está plenamente documentado, e falando que Jesus Cristo é real, ele é histórico, ele viveu, ele morreu e ele ressuscitou. E tudo isto é comprovado por testemunhas. Testemunhas que na época morreram por esse testemunho. Quem é que morreria por uma mentira? Uma pessoa talvez, mas 500, 1000 ou mais, como a igreja primitiva morreu. Então creia nesta noite, a sua vida espiritual, a sua vida com Deus, depende desse pilar, dessa base chamada ressurreição. Mostre o corpo de Jesus Cristo e não há razão de estarmos reunidos aqui. Se um dia a ciência, a arqueologia, ou um filósofo, ou qualquer outro ser humano apresentar provas, e a Bíblia apresenta provas. Agora prove o contrário, apresente a sua prova. A ciência que apresente a sua prova, porque a Bíblia já comprova. E não comprova apenas porque, não, eu acho. Não, testemunhas. Paulo disse, Pedro viu ou não viu? Pedro viu. Tiago viu? Os 11 viram. Paulo disse, eu também vi. E mais, 500 pessoas viram, mais de 500. Muitas já morreram, mas tem muitas ainda vivas que morreram por isso. E que vivem ainda. Que morreriam por isso, mas que viviam ainda. Provas. Como é que alguém então vai dizer, não existem provas de que Jesus Cristo morreu, de que Jesus Cristo viveu? Se existe prova que ele ressuscitou, é uma incoerência insana, doentia, dizer que não existem provas de que ele viveu. Então Paulo começa a dissertar sobre a ressurreição. E por que ele está falando isso? Porque no meio de todos aqui está um partido de saduceus. Os saduceus não acreditavam em anjos e em muitas outras coisas, e eles não acreditavam em ressurreição. Por isso Paulo está vendo que a igreja está sendo contaminada por ensinos dos saduceus, e ele vem para tirar a dúvida dessa igreja. Ele começa a comprovar, dar testemunhas, dar nomes. Veja como é documento, ele deu nome. Ele mesmo se coloca no universo do discurso e diz, eu, Paulo, vi. Porque quem conhece a Bíblia sabe que em Atos 8 ele viu. Mas aí não combina aí. Eu só estou parando um pouco e vou fechar praticamente essa mensagem. E rápido, tenho que correr para fechar no último versículo que quero te passar aqui. E depois te mostrar mais 2 na Bíblia. Acompanhe, continue acompanhando comigo. E Paulo diz no versículo 8, e por derradeiro, de todos me apareceu também a mim, como um abortivo. Imagine Paulo agora mentindo para centenas de pessoas. Imagine aqui eu pregando para você e mentindo para você. Que caráter teria eu? Que caráter teria Paulo?
Paulo está expondo a própria vida aqui, quando ele fala acerca da ressurreição de Jesus Cristo, porque tudo que os judeus na época não queriam ouvir era que Jesus tinha ressuscitado. Tudo que os judeus não queriam na época era que se falasse sequer no nome de Jesus Cristo. Tanto que em Atos capítulo 4, prenderam Pedro e João e baixaram o chicote em cima dos dois. Prenderam os dois, massacraram os dois, e quando os soltaram, disseram para eles: não pregue, nem ensine mais em nome ou no nome desse homem. Vejam a preocupação da época, não queriam que se falasse de Jesus Cristo, não queriam que se falasse da ressurreição, não queriam que levassem adiante aquela pregação, como ainda hoje Satanás não quer que se fale de Jesus Cristo, mas a Bíblia diz em Colossenses que Deus lhe deu um nome sobre todo nome. Pense no maior nome que você puder, seja ele vivo ou morto. Jesus é sobre esse nome que você está pensando agora. Pense em qualquer outro país, Jesus é sobre o nome de qualquer outro nome que você possa instituir como Deus. Deus lhe deu um nome que é sobre todo nome, e ao nome dele, diz a Bíblia, todo joelho se dobrará. Esse é o nome, Jesus Cristo, e é esse nome que salva, é este nome que transforma, é este nome que faz a diferença, é este nome que dividiu a história do globo terrestre em duas partes, AC e DC. O mundo, a história, a cronologia se divide por causa dele, antes de Cristo e depois de Cristo. Ele é o divisor da história humana. Jesus Cristo é o maioral dos maiorais, e é este nome que abala. É este nome que salva, é este nome que ressuscitou, e ninguém consegue provar contra. Paulo está então falando de uma das maiores doutrinas registradas na Bíblia Sagrada. Mas ele continua e vai dizer o seguinte, continue lendo comigo, vou parar, pule agora. Quero que você pule para o versículo 12. Paulo agora vai estabelecer um pensamento aqui meio irônico, contraditório. E ele diz o seguinte: ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns de vocês que não há ressurreição dos mortos. Vejam como os apóstolos, quando eles enfrentavam, quando uma heresia, quando um ensino errado começava a circular, opa, calma, reúne todo mundo. Reúne todo mundo. Paulo não chegou e disse assim, eu respeito o que você crê. Não posso respeitar uma heresia. Não posso respeitar uma heresia. Respeito você como ser humano, mas não a heresia que você levanta. Se levantar. Paulo sabe que é uma heresia, ele diz, como é que a gente prega, como é que nós dizemos aqui que Jesus Cristo ressuscitou, e vocês aqui, alguns, dizem que não há ressurreição. Como isso pode acontecer? Ele continua, e se não há ressurreição de mortos, como vocês dizem, Paulo está dizendo, então Jesus Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo a nossa pregação é vã. E também é vã a nossa fé. A minha fé. Quantas vezes, em sala de aula aqui nesse seminário, assuntos polêmicos, assuntos de várias teorias, contraditórios, assuntos de dar pano para manga, assuntos em que você vê que são verdadeiros tabus, assuntos que quando você quer abordar, você tem que dizer assim, estou falando para pessoas adultas. Se você não entender, pergunte, mas não saia dessa sala de aula tentando passar isso sem entender, porque está arriscado você falar besteira. E quando o assunto era muito contraditório, pesado, eu dizia assim, agora escutem o que eu vou dizer para vocês. Ainda que um dia você descobrisse, vou te dar um exemplo, né? Vou te dar um exemplo. Essa questão calvinista e arminiana, meu irmão, eu fico perplexo como é que se briga com essas besteiras.
Como é que se pega um púlpito, em vez de se ganhar almas, fico ali defendendo a minha bandeira. Eu sou calvinista, sou arminiano, sou pelagiano. E Jesus Cristo, ô calvinista, prega sobre mim. Arminiano, fala de mim. Ô pelagiano, fala de mim. Crente, fala de mim. E a gente fica aí, levantando bandeiras denominacionais, como também lá fora, bandeiras de clubes, bandeiras de escola de samba, e a gente bandeiras denominacionais. Não, a minha igreja, eu sou calvinista. É o que o pastor Osemar pregou aqui há um tempo atrás, bem recentemente. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Divisões. Quando passávamos então por assuntos assim, eu dizia, se um dia você que crê que perde a salvação, descobrir que não perde, imagine, meu Deus, agora o que eu vou fazer da minha vida? Eu sempre criei que perdia, agora eu realmente descobri que não perde. Ou então, eu sempre criei que não perdia, agora eu descobri que perde. Eu disse, a tua fé não se baseia em nada disso. A tua fé se baseia em que Jesus Cristo viveu, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Vivo Ele está, é nisso que se baseia a tua fé. A minha fé vai se basear sempre nisso, na ressurreição dele, porque sem ressurreição não há razão de eu estar pregando aqui, não há razão de ter um ministério de louvor aqui, não há razão de se ter pequenos grupos aqui, não há razão que estamos fazendo nos lares se Jesus Cristo não está presente ali, não há razão. Nós precisamos estar de pé em cima das grandes doutrinas da palavra de Deus. E como diz Pedro, que nós temos que estar preparados para responder acerca da razão da nossa fé. E a minha fé, como diz Paulo, se Jesus Cristo não ressuscitou, então é vã a minha fé. Mas a minha fé e a sua fé, você que crê na ressurreição, não é vã. Porque ele disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou no meio deles. No meio deles. Continuo. Diz Paulo, versículo 16, 17 e 19. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Se vocês creem então que não há ressurreição, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Ou seja, sem Jesus Cristo não existe caminho. Sem Jesus Cristo não existe caminho, porque não há caminho para se sair de uma vida de pecado. Só se livra do pecado com perdão, com o sangue derramado dele. A Bíblia diz em João que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. A Bíblia diz em Hebreus que sem derramamento de sangue não há remissão, não há perdão de pecados. Nenhum homem pode perdoar pecados. Eu posso perdoar você por algo que você fez contra mim. Eu te perdoo. Vamos nos abraçar. Vamos conviver novamente, posso te perdoar, mas pecado, nem eu, nem o pastor Osemar, nem o padre, nem o papa, nem o bispo, nem o apóstolo, ninguém tem condições de perdoar pecado, porque perdoar pecados é só para ele que é santo, santo e santo, e que derramou sangue em nosso lugar. Isto é bíblico. Então, sem Jesus Cristo, o homem continua perdido, mas aqueles que creem na sua ressurreição e abraçam a fé na sua ressurreição, quando você crer nisso, você é lavado. A Bíblia diz que rios de água viva vão fluir do teu interior. E quem é que faz isso? Jesus Cristo. Último versículo desse texto diz assim, versículo 19: se esperarmos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis dos homens. Um dia eu e você vamos passar para a eternidade, meu irmão. Nós não vamos ficar para a semente, não. Um dia a gente fecha os olhos, para de respirar. Tudo que nós conquistamos aqui, tudo que nós compramos aqui, todas as nossas empresas, nossos carros, nossas motos, nossas roupas, nossos sapatos, tudo vai ficar aqui. Como disse Jó,
Numa linguagem poética, nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei para lá. Logicamente ali, ele está falando do ventre, mas falando da sua partida. Ele veio nu para esse mundo, nu ele vai voltar. Tudo vai ficar aqui. E veja como às vezes nós valorizamos sempre coisas materiais. E olha o valor que Deus dá ao outro lado, é infinitamente maior do que o lado oposto. Agora, veja a inteligência que Paulo usa nesse versículo. Olha, se esperarmos em Cristo, só nessa vida, não é proibido, nem você deve, não quero nada de Deus nessa vida. Não é isso. Veja que a Bíblia te permite esperar nele. Eu quero de Deus, Senhor, eu preciso de uma bênção. Espere de Deus, peça a Deus, busque em Deus. Senhor, abre uma porta de emprego para mim, busque. Mas Deus diz, se você está comigo, se você espera de mim só nessa vida, para eu resolver teus problemas familiares, teus problemas de qualquer outra ordem, Deus diz, você, eu, nós, somos os mais miseráveis dos homens, porque nós temos que fazer o que Paulo disse em outra passagem do Novo Testamento. Buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Nós temos que valorizar aquilo que Deus valoriza. Eu quero que você leia 2 textos comigo. Pode subir aqui, Ministério do Louvor. Vou encerrar agora. Eu quero que você leia 2 textos comigo. E sabe por que eu vou ler esses 2 textos? Porque eu quero te mostrar Antigo e Novo Testamento. Os estudantes de teologia aqui, os alunos de seminário, formados ou não, pode ser desse seminário qualquer outro. Quando se estuda hermenêutica, a ciência da interpretação, e quando se estuda hermenêutica bíblica, é a ciência da interpretação de textos sagrados. A hermenêutica bíblica se preocupa com a interpretação da Bíblia. Para se interpretar textos, existem regras muito bem estabelecidas. E uma das regras, porque são inúmeras regras, para se interpretar um texto, para se formular uma doutrina bíblica, eu tenho de ter, no mínimo, 3 passagens falando sobre ela. Sendo que uma delas, no mínimo, tem que estar no Antigo Testamento. E tem que ser ratificado no Novo Testamento. E é isso que eu quero te mostrar agora. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Daniel. Estamos falando sobre ressurreição. A Bíblia diz que se Cristo ressuscitou, nós ressuscitaremos com Ele. A Bíblia diz que um dia a trombeta vai soar, que a voz de um arcanjo vai ser ouvida. E veja o que Daniel diz no capítulo 5, no capítulo 12. Versículo 2. É todo um contexto, mas para ganhar tempo eu quero ler só o 2, depois quero ler o último em João. E muitos dos que dormem, 12:2, no pó da terra, ressuscitarão. Veja o que a Bíblia diz. Uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Porque quando eu, ou você, ou qualquer outro ser humano parte dessa vida, as nossas obras vão conosco. Apocalipse 13 fala sobre isso. Apocalipse 14 fala sobre isso. A sua vida de pecado vai com você. Mas se você entregou a sua vida a Jesus Cristo, a Bíblia diz que você passou da morte para a vida. Ele perdoou você, limpou você, pagou o preço em teu lugar. Veja o valor que Deus dá. Pense nisso.
Entregue sua vida a Jesus Cristo. Você que está aqui na igreja, você que já é membro dessa igreja, de qualquer outra, valorize a tua vida espiritual. Busque uma aproximação com Deus. Agarre-se com Deus, agarre-se com a palavra de Deus. Queira Deus mais que tudo na sua vida. Como o salmista disse: a minha alma tem sede de ti, Senhor. Assim como o servo brama pelas correntes de águas, a minha alma, Senhor, tem sede de ti. Eu quero o Senhor na minha vida. Eu quero tua unção na minha vida. Você pode deixar de ter muitas coisas materiais aqui, mas se o Senhor Deus, se Jesus Cristo estiver na tua vida, é isso que vai acontecer com o salmo que foi lido aqui. Nada me faltará. Fazendo aqui um apanhado, o pastor Elcemar citou o salmo, quero citá-lo na versão em hebraico. Não vou citar o hebraico aqui, só quero traduzi-lo para você. No original hebraico significa o seguinte: o Senhor é o meu pastor e Ele não me falta. No original hebraico, desculpe pastor, não estou derrubando aqui o nada não, até porque a tradução não é sua, a tradução já está aí. Mas no original hebraico é: o Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. A presença dEle nunca me faltará, porque Ele é o meu pastor. E ovelha quer ficar perto do pastor, porque o pastor é o único recurso de proteção para uma ovelha quando o perigo chega. Aproxime-se de Deus, creia em Jesus Cristo, porque um dia você vai passar dessa vida para outra. E há uma promessa de ressurreição para você, de vida eterna. Ou há uma outra, para quem não crê, de desprezo e vergonha eterna. Mas o último texto, João, e eu disse que eu vou dar 2 por causa da hermenêutica, João capítulo 5. Agora é Jesus falando. João capítulo 5. Jesus diz assim: 28 e 29. Jesus disse assim: não vos maravilheis disso, porque vem a hora, vai chegar a hora, em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Veja, 2 classes de pessoas. Tanto Daniel quanto Jesus e outros falaram sobre isso. Vida eterna com Deus ou desprezo eterno. Vida eterna com Deus ou condenação. A igreja está aqui, querido, para te dizer que Jesus te ama, que Ele morreu por tua causa. Ele não morreu para te dar um carro novo, não. Ele morreu para te dar vida em abundância. O carro é um detalhezinho, qualquer outra besteirinha, detalhezinho. Ele pode dar para você o que Ele quiser. Ele é dono Ele é Deus dono do ouro e da prata. Quando Ele quer abençoar, Ele abençoa mesmo. Ele escolhe a quem quer abençoar. E Ele diz: operando eu, quem impedirá? Vou te abençoar e vou te abençoar mesmo. Alguém pode dizer: fecha a porta para Ele. Deus, fecha que eu quero ver. Fecha que eu quero ver. Porque eu já decidi abrir a porta para Ele. Quando Deus quer abençoar, Ele vai fazer acontecer. Ele explode tudo para te abençoar. Mas não é o foco. O foco de Jesus Cristo ter morrido é para salvar você. Porque tudo que o diabo quer fazer contra você não é de destruir as besteirinhas que você tem, não. Satanás acabou com a minha lojinha, o meu comércio. Você está pensando que Satanás está preocupado em acabar com a tua lojinha, acabar com a tua indústria, acabar com o teu carrinho novo? Ele está preocupado em destruir a tua fé. Foi isso que Paulo disse: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, mas a minha fé eu guardei. Como se dissesse, Ele não tirou de mim, a minha fé permanece comigo. É essa fé que você tem que ter. E só vem a Jesus Cristo, só se entrega a Ele, só quer segui-lo quem realmente tem fé que Ele ressuscitou. E como Ele disse: Egoimi rerodós, eu sou o caminho,
Kai Realetheia e a verdade, Kai Redzoé e a vida. O deserto e prostom paterei mediemu, e ninguém, nenhumzinho só, vai ao Pai a não ser por mim. Veja Jesus Cristo dizendo: eu sou o caminho, cara. Eu sou o caminho, cara. Para de tentar outros caminhos. Um dia a ressurreição vai acontecer, porque eu sou a ressurreição. Eu sou a ressurreição e a vida. Troque as tuas ideias. Jesus Cristo te ama. Não jogue a sua eternidade fora. Não jogue a sua vida fora sem Ele. Olha o que diz Apocalipse para quem crê na ressurreição. Eu poderia ler inúmeros outros textos ou citá-los aqui de cabeça. É preciso crer nessas grandes doutrinas e dizer: a minha fé está baseada nele, no que Ele é, no que Ele fez. Veja o que diz Apocalipse 22. Porque um dia, essa é a minha história, tem que ser a tua história. Eu não estou há 52 anos no Evangelho por causa de besteirinha, irmão. Porque, vou ver se Deus me atende nisso. Eu estou há 52 anos no Evangelho, porque eu creio que Ele ressuscitou, que Ele está vivo, que Ele é o único caminho e não há outro além dele. É por isso que eu estou no Evangelho. Aconteça o que acontecer, eu posso perder o que for, posso perder família, perder casa, perder carro, perder empresa, perder tudo se eu tiver, mas eu não posso perdê-lo, porque Ele é a minha segurança. E um dia eu quero viver essa história que já está profetizada a meu respeito e ao teu respeito. Diz assim: e mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da sua praça, e de uma e de outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são saúde para as nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. E os seus servos o servirão e verão o seu rosto. Essa história eu quero viver. Eu quero chegar aqui. E é por isso que eu faço parte de uma igreja que crê em Jesus Cristo e só nele, na ressurreição dele e na palavra dele. E diz: e verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia e reinarão para todo sempre. Essa é a igreja que crê, que vai chegar aqui, porque há um lar no céu para nós, há um lar na glória para aquele que crê. O céu não é exclusividade de ninguém, o céu é exclusividade de Deus, e como é dele, ele abre as portas para quem crê no Filho dele. Creia você, o que você vai perder? Nada. Por que não crer? Enquanto o Ministério do Louvor canta, eu quero te convidar a crer. Você pode dizer assim para mim: não, mas eu creio. Desculpe, eu vou te responder bem duramente. Olha, a Bíblia diz que até os demônios creem e estremecem. Até os demônios creem. Quando você diz eu creio nele, você tem que entender o seguinte: eu creio nessa palavra, eu creio nessa mensagem, eu quero segui-lo, eu quero fazer o que ele quer que eu faça. Como é que é? Como é que é a história? Eu vou dizer a história, você tem uma Bíblia na mão. Comece a ler, comece a aprender, comece a saber o que Deus quer para a sua vida. Porque tudo que o diabo quer é fazer com que você chegue no seu último suspiro sem crer. E se no seu último suspiro você partir sem crer, meu irmão, escute, não tem vela acesa, não tem missa de sétimo dia, não tem missa de corpo presente, não tem nada que dê jeito. Porque a Bíblia diz que após a morte, ou você crê na Bíblia, ou crê no que os credos dizem. Hebreus 9:27 diz que depois da morte
segue-se imediatamente o juízo. E a Bíblia diz que o juízo será sem misericórdia, porque misericórdia é agora, enquanto você ouve a mensagem do Evangelho e diz: eu creio. Eu te convido a crer, a entregar a sua vida a Jesus Cristo, a segui-lo, enquanto o Ministério de Louvor canta. Convido você que está desviado a voltar hoje. Sai do teu lugar. Você que quer entregar a sua vida: eu quero crer, eu vou mudar de lado, eu quero um dia viver essa história. Vem pra frente. Não está firmada. Olha, nas coisas que não só eu, mas muitas pessoas aqui eu aprendi. está há anos e anos e anos no Evangelho. Você pode pensar assim: são alienados. Você vai ver pessoas aqui. Não somos alienados, não. Sabemos do que cremos, como Paulo disse: eu sei em quem tenho crido. Somos inteligentes, porque ouvimos a palavra de Deus e resolvemos crer na palavra que não falha. Eu te convido nessa noite: sai do teu lugar, entrega a tua vida a Jesus Cristo. Onde está a primeira pessoa? Você que está desviado, se afastou, você um dia vai passar para a eternidade, querido. Firme-se na presença de Deus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos aqueles que creem na ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, e que um dia Ele voltará e arrebatará a sua igreja para viver com Ele glória. E todos dizem: Deus abençoe.